Imagine isto. Uma mulher entra em uma escola secundária no seu primeiro dia como professora. Carrega apenas uma pasta e uma confiança silenciosa. Os alunos a avaliam imediatamente, especialmente o grupo de rapazes que já aterrorizou todos os professores anteriores. Eles enxergam nela um alvo fácil, alguém que poderão destruir em poucas semanas. O que eles não veem é a faixa preta que ela conquistou com anos de sangue, suor e determinação. O que eles não sabem é que ela já enfrentou adversários muito mais perigosos do que valentões adolescentes. Esta é a história de como a força oculta de uma professora virou uma escola de cabeça para baixo e ensinou a todos uma lição que jamais esqueceriam. O sol da manhã projetava longas sombras sobre o estacionamento da Jefferson High School, quando Helena Rodrigues estacionou no lugar que lhe havia sido designado. Com 28 anos, ela era mais jovem do que a maioria dos professores da escola. Seus longos cabelos escuros estavam presos num coque profissional, e seus olhos transmitiam tanto calor quanto firmeza. Seu terno azul marinho estava impecavelmente passado, e os saltos discretos ecoavam com propósito enquanto ela caminhava em direção à entrada principal. Este era o seu recomeço, uma chance de fazer a diferença em uma nova cidade, após deixar para trás memórias dolorosas em Chicago. A Jefferson High estava situada no coração de um subúrbio de Denver, um campus extenso que atendia a mais de 2.000 alunos de origens diversas. A escola era conhecida por sua excelência acadêmica, mas por baixo dessa fachada bem polida, escondiam-se problemas que nenhum índice de avaliação poderia encobrir. Uma cultura de intimidação havia se enraizado, especialmente entre os alunos do último ano, onde um grupo de atletas dominava por meio do medo e da ameaça. Helena fora contratada para ensinar inglês para o segundo ano, substituindo uma professora veterana que havia se aposentado antecipadamente, segundo o diretor, por problemas de gestão em sala de aula. Mais tarde, Helena descobriu a verdade. Sra. Henderson havia sido forçada a sair após sofrer assédio implacável de alunos que viam gentileza como fraqueza e respeito como algo opcional. Ao entrar no prédio naquela manhã, Helena respirou o cheiro familiar de cera industrial, misturado à ansiedade adolescente. Os alunos passavam por ela pelos corredores. Suas conversas eram um turbilhão de histórias do fim de semana e reclamações típicas de segunda-feira. Alguns a observavam com curiosidade, marcando-a como a nova professora de quem já haviam ouvido falar. Outros mal notavam sua presença, imersos em seus próprios mundos, indiferentes a mais um adulto em seu caminho. A sala 237 seria seu território. Uma sala de canto com grandes janelas de onde se via o campo de futebol. Helena chegou cedo para organizar o espaço à sua maneira, espalhando citações inspiradoras pelas paredes e arrumando sua mesa com precisão meticulosa. Cada detalhe importava para ela, desde a disposição das carteiras em semicírculo para estimular o debate, até a pequena suculenta que colocou no parapeito da janela. Um toque de vida num espaço institucional. O sinal tocou para a primeira aula e os alunos começaram a entrar. Helena ficou à porta, cumprimentando cada um com um sorriso e memorizando seus nomes conforme encontravam seus lugares. A maioria respondeu com educação, ainda que um pouco surpresa com tanta atenção pessoal. Então, eles entraram. Connor Matthews foi o primeiro. Seus 1,88 metros de arrogância atlética estavam envoltos em uma jaqueta do time da escola. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, e seus olhos azuis percorriam a sala como um predador marcando território. Atrás dele, vieram seus companheiros. Brandon Torres, baixo, agressivo, com um sorriso de desprezo permanente no rosto, e Ryan Chan, mais calado, mas igualmente cúmplice no reinado de terror. Os três eram melhores amigos desde o ensino fundamental, unidos pelo esporte e pelo prazer comum de diminuir os outros. Connor era o líder, abençoado com boa aparência, pais ricos e carisma suficiente para escapar da maioria das encrencas. Brandon era o músculo, rápido em usar seu tamanho para intimidar quem cruzasse seu caminho. Ryan era o estrategista, inteligente o bastante para manter boas notas enquanto arquitetava pegadinhas que beiravam o cruel. Eles se sentaram na última fileira sem responder ao cumprimento de Helena,
já cochichando e rindo de algo no celular de Connor. Ela observou o comportamento deles, mas não reagiu, preferindo começar sua apresentação para a turma. Bom dia a todos. Sou a senhorita Rodrigues e serei a professora de inglês de vocês este ano. Antes de começarmos com o plano de aula, quero que saibam que esta sala é um espaço seguro para todos nós aprendermos, crescermos e nos expressarmos através da literatura e da escrita. Connor resmungou alto o suficiente para que todos ouvissem. Espaço seguro? O que é isso, jardim de infância? Alguns alunos riram nervosamente, enquanto outros se remexeram desconfortáveis em seus lugares. A expressão de Helena permaneceu calma, embora mentalmente ela tenha registrado aquele primeiro teste de sua autoridade. Eu entendo que esse termo possa parecer muito usado, Connor, disse ela lendo seu nome no mapa de assentos. O que quero dizer é que todos aqui devem se sentir à vontade para compartilhar seus pensamentos, sem medo de julgamento ou ridicularização. E isso inclui você. Brandon se inclinou em direção a Connor e sussurrou teatralmente. Ela já sabe o seu nome, mano. Material de queridinho da professora, hein? Mais risadas se espalharam pela sala. Helena continuou sua apresentação, explicando suas expectativas para o ano e sua paixão pela literatura. Falou sobre como as histórias podem nos transportar para outros mundos, nos ajudar a compreender diferentes perspectivas e até mudar nossas vidas. A maioria da turma parecia interessada, mas os 3 garotos no fundo faziam questão de demonstrar desinteresse. Connor chegou a colocar fones de ouvido, até que Helena, com tranquilidade, pediu que ele os retirasse. Aquele primeiro dia estabeleceu o padrão do que viria a seguir. Helena ensinava com entusiasmo e paciência, sempre tentando envolver todos os alunos, enquanto Connor, Brandon e Ryan testavam seus limites. Eles começaram com pequenas provocações, conversando durante as aulas, fazendo piadas fora de hora, entregando tarefas atrasadas com desculpas mirabolantes. Helena lidava com cada incidente de forma profissional. Nunca perdia a calma, mas mantinha firmemente seus padrões. O que os garotos não sabiam era que Helena havia passado os últimos 15 anos treinando taekwondo e que havia conquistado sua faixa preta de 3º dan poucos meses antes de se mudar para Denver. A disciplina havia salvado sua vida de muitas formas. Ela crescera em um bairro difícil de Chicago, uma garota pequena e quieta que atraía valentões como um imã. Seus pais, que trabalhavam em vários empregos para sustentar a família, juntaram o pouco dinheiro que tinham para pagar aulas de artes marciais, depois que Helena voltou para casa com um olho roxo na 6ª série. Mestre Kim, seu instrutor, foi mais do que um professor. Foi um mentor que lhe ensinou que a verdadeira força não vinha da capacidade de machucar os outros, mas da disciplina de controlar a si mesma. Ao longo dos anos, Helena aprendeu a transformar o medo em foco, a raiva em determinação. Competiu em níveis nacionais, ganhou medalhas e respeito. Mas, acima de tudo, encontrou seu equilíbrio interior. O treinamento físico foi exaustivo. Horas praticando formas até que seus músculos gritassem de dor. Sessões de combate que deixavam seu corpo coberto de hematomas e completamente esgotado. Treinos de flexibilidade que forçavam seus limites físicos. Mas o treinamento mental foi ainda mais difícil. Aprender a manter a calma sob pressão. A ler as intenções de um adversário antes que ele se movesse. A saber quando lutar e quando se afastar. Essas lições lhe serviam bem na sala de aula. Quando Connor tentava desviar as discussões com comentários provocativos, ela o redirecionava com perguntas que o obrigavam a refletir. Quando Brandon fazia ameaças sutis sobre como acidentes poderiam acontecer com professores que davam lição de casa demais, ela sorria e atribuía uma redação sobre o tema das consequências em Macbeth. Quando Ryan entregou um trabalho plagiado, ela o devolveu discretamente com um bilhete, oferecendo-lhe a oportunidade de refazê-lo honestamente, antes que fosse necessário registrar um incidente de violação acadêmica. Os garotos ficavam frustrados. Professores anteriores ou os ignoravam para evitar conflitos, ou entravam em disputas de poder que inevitavelmente perdiam. Helena não fazia nenhuma das duas coisas.
Ela os tratava com o mesmo respeito e as mesmas expectativas que todos os outros alunos. Recusava-se a cair em provocações, mas também nunca abria mão de seus princípios. Na terceira semana de aula, eles decidiram intensificar as provocações. As pegadinhas tornaram-se mais elaboradas e perturbadoras. Eles colaram as gavetas da mesa de Helena com supercola, obrigando a manutenção a passar uma tarde inteira consertando. Criaram uma conta falsa em redes sociais em nome dela, publicando conteúdos constrangedores, até que Helena descobriu e conseguiu derrubar o perfil. Espalharam boatos sobre sua vida pessoal, inventando histórias sobre o motivo de uma jovem mulher se mudar sozinha para Denver. Helena documentava tudo, criando um arquivo de incidentes, enquanto mantinha a compostura na sala de aula. Ela sabia por experiência que valentões se alimentam de reações e se recusava a lhes dar esse prazer. Em vez disso, concentrava-se nos alunos que queriam aprender, e eram muitos. Havia Sofia, uma aluna tímida que floresceu quando Helena incentivou sua poesia. David, um leitor com dificuldades, que ficava após a aula para receber ajuda extra, e pouco a pouco começou a melhorar. Maria, uma imigrante recente, que encontrava conforto em histórias sobre personagens que enfrentavam novos mundos e novas culturas. Esses alunos tornavam os desafios válidos, lembrando Helena da razão pela qual havia escolhido ser professora. O ponto de virada aconteceu numa tarde de quinta-feira em outubro. Helena sempre mantivera seu histórico nas artes marciais em segredo, pois nunca viu motivo para divulgá-lo. Mas naquele dia, Connor cruzou uma linha que mudaria tudo. A turma estava discutindo "O sol é para todos", explorando temas de justiça e coragem moral. Helena acabara de fazer uma pergunta instigante sobre a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso é perigoso. Connor interrompeu. "Isso é estúpido", anunciou batendo o livro na mesa. "Ninguém se importa com um livro velho. Por que você não ensina algo útil?" "A literatura nos ajuda a entender a experiência humana", respondeu Helena com calma. "Os temas deste romance são tão relevantes hoje quanto eram quando foi escrito." "Alguém pode dar um exemplo de como o preconceito e a injustiça ainda existem na nossa sociedade?" perguntou Helena. Sofia levantou a mão timidamente, mas Connor falou por cima dela. "Aqui está um exemplo de injustiça. Ter que ficar nesta aula chata com uma professora que provavelmente nem conseguiu um emprego de verdade." A sala ficou em silêncio. Vários alunos pareceram chocados, enquanto outros apenas observavam, esperando para ver como Helena responderia. Brandon sorriu de canto. Ryan, ao menos, pareceu um pouco desconfortável. Helena respirou fundo, buscando seu centro, como o mestre Kim lhe havia ensinado. "Connor, esse comentário é inapropriado e desrespeitoso. Fique depois da aula para conversarmos." "Ou o quê?" Connor se levantou. Sua vantagem de altura era calculada para intimidar. "Você vai me dar detenção? Vai ligar para meus pais. Eles só vão doar mais dinheiro para a escola e nada vai acontecer. É assim que o mundo real funciona, não esse conto de fadas que você está ensinando." Ele começou a caminhar em direção à frente da sala. Brandon o seguiu, sorrindo. Os outros alunos se encolheram em seus assentos, acostumados, após anos de testemunhar o comportamento do trio, a não se envolver. "Sente-se, Connor", disse Helena com firmeza, sem se mover da posição em que estava, perto do quadro. "Me faça sentar", ele desafiou. Agora estava diretamente na frente dela. A diferença de altura era evidente. Connor pairava sobre os 1,62 de Helena. "O que você vai fazer? Acha que é forte porque é professora? Você não é nada, só mais uma fracassada que não conseguiu sobreviver no mundo real. Então, se esconde numa sala de aula, fingindo ter poder." Brandon riu e se posicionou ao outro lado de Helena. "É isso aí, senhorita Rodrigues. Mostra pra gente do que você é capaz." O ar na sala estava carregado de tensão. Alguns alunos já tinham os celulares em mãos, prontos para gravar o que aconteceria a seguir. Helena sabia que aquele momento definiria sua relação não só com aqueles garotos, mas com toda a escola.
A notícia se espalharia em minutos e sua resposta determinaria se ela sobreviveria a Jefferson High ou se tornaria mais uma vítima de Connor Matthews e seu grupo. Ela ergueu o olhar e encarou Connor diretamente, sem recuar. Vou pedir mais uma vez. Volte ao seu lugar. Esse comportamento é inaceitável e terá consequências. Connor estendeu o braço e jogou o exemplar de O Sol é para Todos para fora da mesa dela. As folhas se espalharam pelo chão. Consequências? De você? Você não pode fazer nada contra nós. Você é fraca, como todos os outros. Naquele momento, Helena tomou uma decisão. Não iria atacar, não perderia o controle, mas mostraria que a força pode assumir muitas formas. Quando Connor tentou pegar outros objetos da mesa, Helena se moveu. Foi sutil, quase invisível para olhos não treinados. Ela transferiu o peso do corpo, girou sobre o pé de trás e gentilmente desviou o braço de Connor usando uma técnica básica de defesa do taekwondo. Para quem observava, parecia que Connor simplesmente havia mudado de ideia no meio do movimento. Mas ele sentiu o controle e a precisão no gesto dela. Sentiu como ela havia usado o próprio impulso dele contra ele com total facilidade. Os olhos de Connor se arregalaram de surpresa. Pela primeira vez desde que havia entrado na sala de aula, a incerteza brilhou em seu rosto. Helena deu um passo para trás, mãos relaxadas ao lado do corpo, postura calma, mas alerta. Volte ao seu lugar agora, disse ela suavemente. Todos vocês. Algo na voz dela, na forma como estava posicionada, na simplicidade do movimento, comunicava muito mais do que palavras. Aquela não era uma mulher que podia ser intimidada. Não era uma professora que iria fugir. Era alguém que já havia enfrentado ameaças reais e saído mais forte. Connor hesitou. Seu ar de valentia vacilava. Brandon, menos atento, avançou agressivamente. Você acabou de tocar nele. Isso é agressão. Você não pode colocar as mãos em alunos. Os lábios de Helena se curvaram num leve sorriso. Usei uma técnica defensiva para evitar a destruição de patrimônio da escola. Tudo nesta sala está sob vigilância. Brandon, as câmeras vão mostrar exatamente o que aconteceu. Ela apontou para a câmera de segurança no canto da sala, que os garotos aparentemente haviam esquecido no meio da tentativa de intimidação. As mesmas câmeras que eles sempre evitavam ao aprontar, mas que haviam capturado toda aquela situação. Ryan, sempre o mais esperto dos três, puxou o braço de Connor. Vamos embora, cara! Mas o orgulho de Connor não lhe permitiu recuar tão facilmente. Isso não acabou, ele disse, tentando resgatar um pouco de dignidade da situação. Você acha que é especial porque sabe alguns movimentos de defesa pessoal? Vamos ver isso. Eles voltaram aos seus lugares, mas a dinâmica na sala havia mudado. Os outros alunos olhavam para Helena com um novo respeito e curiosidade. Sofia praticamente brilhava de admiração. David sentou-se mais ereto, envolvido na aula de uma forma que não se via antes. Até Maria, que normalmente mantinha a cabeça baixa para não chamar a atenção, agora a observava com interesse. Helena recolheu calmamente os papéis espalhados no chão e prosseguiu com a lição como se nada tivesse acontecido. Mas todos na sala sabiam que algo fundamental havia mudado. A nova professora de inglês não era o que parecia, e Connor Matthews acabava de descobrir que seu reinado de terror talvez tivesse encontrado um obstáculo à sua altura. A notícia se espalhou por Jefferson High como fogo em palha seca. Na hora do almoço, versões do confronto já haviam circulado por todos os grupos sociais da escola, ficando mais dramáticas a cada vez que eram contadas. Alguns diziam que a senhorita Rodrigues sabia Kung Fu. Outros afirmavam que ela tinha servido no exército. Alguns mais criativos sugeriam que ela era uma policial disfarçada investigando a escola. Helena seguiu seu dia normalmente, dando suas aulas e ajudando os alunos, mas percebeu as mudanças. Professores que mal a tinham cumprimentado antes, agora paravam para se apresentar e oferecer apoio. Alunos que tinham sido barulhentos nas aulas da manhã
estavam surpreendentemente bem comportados à tarde. Até o diretor, Sr. Washington, fez questão de passar na sala dela. Ouvi dizer que houve um incidente na sua aula do segundo período. Ele disse cuidadosamente. O Sr. Washington era um homem cauteloso, mais preocupado em evitar processos judiciais do que em resolver os problemas da escola. Connor Matthews pode ser um desafio, ele comentou. Nada que eu não possa lidar, respondeu Helena. Mas acho que uma conversa sobre comportamento adequado em sala de aula pode ser benéfica. O Sr. Washington se remexeu, desconfortável. A família Matthews é muito envolvida com os doadores da escola. Você entende? Talvez seja melhor deixar isso passar. Helena o encarou com firmeza. Com todo o respeito, Sr. Washington. Permitir que alunos intimidem e desrespeitem professores é exatamente como chegamos ao problema cultural que esta escola claramente tem. Não estou pedindo tratamento especial, só apoio para manter o mínimo de disciplina. Ele foi embora sem se comprometer com nada. E Helena sabia que estava por conta própria. Mas ela já havia estado sozinha antes e havia sobrevivido a coisas piores do que adolescentes mimados. Os dias seguintes foram tensos, mas tranquilos. Connor, Brandon e Ryan continuaram frequentando as aulas, mas não participavam. Entregavam os trabalhos e evitavam confrontos diretos. Mas Helena sentia que eles a observavam, planejando algo. Ela havia abalado o senso de poder deles, e eles não deixariam isso barato. Enquanto isso, os outros alunos floresciam, livres da constante interrupção e intimidação. Começaram a se envolver mais profundamente com o conteúdo. As discussões se tornaram mais vivas. Alunos que nunca haviam se manifestado começaram a compartilhar suas opiniões. Helena introduziu projetos criativos que permitiam aos alunos conectar a literatura com suas próprias vidas, e a resposta foi entusiástica. Ela também começou a ficar após as aulas para oferecer ajuda extra, e logo se espalhou a notícia de que a sala da Senoite Rodrigues era um lugar seguro para estudar, conversar ou simplesmente existir sem medo de assédio. Um pequeno, mas crescente grupo de alunos começou a se reunir ali regularmente, encontrando comunidade e apoio. Entre eles estava Jessica Park, uma aluna do terceiro ano que havia sido um dos alvos favoritos de Connor. Acima do peso e artística, Jessica havia suportado anos de comentários cruéis e acidentes que espalhavam seus livros ou destruíam seus materiais de arte. Inicialmente, ela foi para a sala de Helena apenas para se esconder, mas aos poucos começou a se abrir sobre suas experiências. Ele vai se vingar, alertou Jessica numa tarde. Connor não gosta de perder. Ele, Brandon e Ryan. Eles vão planejar algo grande. Helena levantou os olhos dos ensaios que estava corrigindo. Agradeço o aviso, Jessica. Mas quero que você saiba que o bullying nunca é aceitável. E você não precisa mais enfrentar isso sozinha. Você não entende, insistiu Jessica. No ano passado, o Sr. Campbell tentou enfrentá-los. Eles plantaram drogas no carro dele e fizeram uma denúncia anônima. Ele foi inocentado depois, mas o escândalo arruinou a reputação dele. Ele acabou se transferindo para outro distrito. Essa era uma informação nova. Helena guardou cuidadosamente aquele detalhe. Ela já sabia que os garotos eram problemáticos, mas armar para incriminar um professor mostrava um nível de planejamento malicioso que ia muito além da típica rebeldia adolescente. Obrigada por me contar, disse Helena. Vou tomar cuidado. Mas, Jessica, você precisa entender uma coisa. Eu já enfrentei valentões antes, gente mais velha, mais cruel e com poder de verdade. Esses garotos podem achar que mandam nesta escola, mas estão prestes a aprender que ações têm consequências. O que Helena não contou para Jessica foi que ela já estava preparada para uma escalada. Ela havia instalado discretamente uma câmera de segurança em sua sala, com backup automático das gravações em um servidor na nuvem. Documentava cada incidente com rigor e já havia contatado antigos conhecidos da época das competições, incluindo uma advogada especialista em direito educacional e um detetive particular que lhe devia um favor. A tempestade explodiu numa sexta-feira à tarde,
no início de novembro. Helena havia anunciado um grande projeto de apresentação, onde os alunos compartilhariam suas interpretações criativas da literatura clássica. O clima era de empolgação misturada com nervosismo, enquanto os alunos se preparavam para apresentar seus trabalhos. Sofiane havia criado uma série de poemas inspirados por Emily Dickinson. David escreveu uma releitura moderna de uma cena de Romeu e Julieta, ambientada em Denver. Maria havia preparado uma apresentação multimídia, comparando as experiências de imigrantes no romance The Namesake com a história da própria família. Connor, Brandon e Ryan haviam entregado o mínimo possível, um cartaz improvisado sobre o grande Gatsby, que parecia ter sido feito naquela manhã. Eles se afundaram em suas cadeiras enquanto os outros alunos apresentavam, fazendo comentários sussurrados e claramente tramando algo. No meio das apresentações, enquanto Maria compartilhava seu projeto profundamente pessoal, Connor se levantou abruptamente. "Isso está chato", anunciou em voz alta. "Ninguém quer ouvir essa história triste dela." Maria congelou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. A sala ficou em silêncio, todos esperavam para ver como Helena responderia. "Sente-se, Connor", disse Helena com firmeza. "Maria está com a palavra." "Ou o quê?" Connor avançou para a frente da sala. "Vai fazer aquele seu golpe de artes marciais de novo? Isso só funciona uma vez, professora." Brandon e Ryan também se levantaram, formando um triângulo ao redor da mesa de Helena. Os outros alunos se encolheram, alguns sacando os celulares para gravar o que estava prestes a acontecer. "Acho que está na hora de alguém te dar uma lição de verdade sobre respeito", disse Brandon, estalando os dedos. Helena se levantou lentamente, afastando-se da mesa para abrir espaço. Sua linguagem corporal permanecia calma, mas todos os seus sentidos estavam em alerta. Ela reconheceu a situação. 3 jovens atléticos tentando intimidar uma mulher menor, contando com o tamanho e o número para vencer. "A única lição que será ensinada aqui hoje é sobre literatura", respondeu com tranquilidade. "Voltem para seus lugares imediatamente." Connor riu. Um som feio, debochado. "Faça-nos sentar. Vamos. Mostra pra gente esses golpes que você acha que te tornam especial." Ele avançou agressivamente, estendendo a mão como se fosse empurrá-la. Desta vez, Helena não se conteve. Moveu-se com a fluidez adquirida em anos de treinamento. Ela desviou do alcance de Connor, segurou seu pulso e usou uma técnica clássica de controle de punho do taekwondo para guiá-lo para longe. Para os alunos que assistiam, parecia que Connor simplesmente havia tropeçado nos próprios pés. Ele cambaleou e se apoiou numa mesa. Brandon avançou com um grito, confiando apenas na força bruta. Helena girou o corpo, usando uma postura defensiva das competições, e redirecionou o impulso dele com um leve empurrão, fazendo-o colidir com o quadro branco. As palavras magnéticas do poema espalharam-se como confete. Ryan, ao ver seus amigos humilhados, cometeu o erro de tentar agarrar Helena por trás. Ela sentiu sua aproximação, baixou o centro de gravidade e executou uma técnica simples de evasão, deixando Ryan agarrando o ar enquanto ela se afastava com segurança. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. Helena não deu um soco, não deu um chute, não feriu ninguém, mas demonstrou total controle da situação. Os 3 garotos estavam ali, ofegantes, com os egos muito mais feridos do que os corpos. "Isso é agressão", Connor balbuciou, o rosto vermelho de vergonha e raiva. "Você não pode atacar alunos." Helena endireitou calmamente o blazer. "Usei técnicas defensivas mínimas para proteger a mim mesma e meus alunos de ameaças físicas agressivas. Tudo foi capturado por várias câmeras, incluindo o sistema de segurança da escola. E tenho certeza de que alguns celulares também gravaram. Gostariam de continuar essa conversa com o diretor e com a polícia?" Os garotos olharam ao redor, de repente conscientes da quantidade de testemunhas. Vários alunos estavam mesmo gravando, e seus olhares não demonstravam nenhuma simpatia pelos valentões que os haviam aterrorizado durante anos. "Isso não acabou", sibilou Connor. "Meu pai vai acabar com sua carreira."
Você está acabada nesta cidade. Seu pai pode tentar, respondeu Helena com tranquilidade, mas talvez ele queira assistir às gravações primeiro. Junto com a documentação que compilei sobre seus assédios, suas pegadinhas e suas ameaças. Acho que o caso de terem incriminado o Sr. Campbell com drogas no ano passado pode ser de particular interesse para as autoridades. Connor empalideceu. Você não pode provar nada. Será? Helena sorriu levemente. Você se surpreenderia com o que as pessoas estão dispostas a compartilhar quando não tem mais medo. Ela deu um passo adiante, firme. Agora vocês têm duas opções. Sentem-se e deixem Maria terminar sua apresentação ou saiam da minha sala e só voltem quando estiverem prontos para se comportar como seres humanos civilizados. O silêncio esticou-se, tenso como um fio. Então Jessica se levantou da última fileira. Eu tenho provas, disse baixinho. Sobre o Sr. Campbell. Guardei as mensagens onde Connor se gabava disso. Outro aluno, Marcus, também se levantou. Eu tenho capturas de tela do grupo onde eles planejavam as pegadinhas. Um a um, os alunos começaram a se levantar, celulares nas mãos, prontos para compartilhar as evidências do reinado de terror dos garotos. Foi um momento de coragem coletiva, inspirado pela recusa de uma professora em se deixar intimidar. Connor olhou ao redor, desesperado, percebendo que seu poder havia evaporado num instante. O medo que ele cultivara durante anos havia se transformado em desafio. Sem dizer mais uma palavra, ele saiu furioso da sala, com Brandon e Ryan logo atrás. Helena se virou para Maria, que continuava parada, congelada na frente da sala. Por favor, continue sua apresentação. Acredito que todos gostariam de ouvir sua história, disse Helena, com voz firme e acolhedora. Maria retomou, a voz ainda trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Helena sentiu uma mudança na energia da sala. Era mais do que simplesmente a ausência dos valentões. Era a presença de algo novo. Possibilidade, segurança, respeito. Os alunos haviam encontrado suas vozes e não permitiriam mais que fossem silenciadas. As consequências vieram rapidamente. O pai de Connor, Richard Matthews, chegou à escola dentro de 1 hora, exigindo uma reunião com o diretor e ameaçando processos. Ele era um empresário bem-sucedido, acostumado a conseguir o que queria através da intimidação e da influência. Helena foi chamada à sala do Sr. Washington, onde encontrou o diretor visivelmente nervoso, enquanto Richard Matthews andava de um lado para o outro, como um predador enjaulado. Esta é a professora que agrediu meu filho? Richard exigiu, lançando um olhar de desprezo para Helena. Ela tem metade do tamanho dele. Connor disse que ela o atacou sem provocação. Helena sentou-se calmamente e colocou uma pasta sobre a mesa. Sr. Matthews, tenho aqui documentação detalhada sobre o comportamento do seu filho nos últimos 2 meses, incluindo o incidente de hoje. Também tenho gravações de vídeo de vários ângulos, mostrando que utilizei apenas técnicas defensivas quando seu filho e seus amigos tentaram me intimidar fisicamente. Mentira, cuspiu Richard. Meu filho nunca faria isso. Seu filho se gabou de ter incriminado o Sr. Campbell com drogas no ano passado, interrompeu Helena. Vários alunos têm provas. Seu filho tem aterrorizado esta escola, e isso termina agora. O rosto de Richard ficou cada vez mais vermelho. Você não pode provar nada. Vou te demitir. Vou garantir que você nunca mais dê aula. Helena se levantou, sua presença preenchendo a sala, apesar da sua estatura pequena. Sr. Matthews, já dei aula em escolas no centro de Chicago, onde membros de gangues tentavam recrutar dentro da minha sala. Já enfrentei viciados armados com facas e pais que achavam que a violência era sempre a resposta. Seu filho é um valentão, mas é amador comparado com o que já enfrentei. Você pode tentar destruir minha carreira, mas tenho provas, testemunhas e a lei ao meu lado. Ou pode aceitar que seu filho precisa de consequências e de ajuda antes que ele acabe com problemas legais muito mais sérios. A sala ficou em silêncio. O Sr. Washington parecia querer desaparecer em sua cadeira. Richard Matthews encarou Helena, talvez a vendo claramente pela primeira vez. O que você quer?
Finalmente perguntou. Justiça, respondeu Helena. Seu filho e seus amigos vão enfrentar as devidas medidas disciplinares. Vão pedir desculpas a cada aluno e professor que assediaram. Vão prestar serviços comunitários e participar de sessões de aconselhamento para tratar seu comportamento. Se fizerem isso, não prosseguirei com acusações criminais por agressão e não pedirei uma investigação formal sobre o caso do Sr. Campbell. Foram necessárias 2 horas de negociação, mas um acordo foi alcançado. Connor, Brandon e Ryan foram suspensos por 2 semanas, obrigados a completar 100 horas de serviço comunitário e a participar de sessões obrigatórias de controle de raiva. Ao retornarem, estariam sob contratos comportamentais rigorosos. A notícia se espalhou por Jefferson High como fogo. Alunos que viveram anos com medo subitamente se sentiram fortalecidos. Professores que haviam desistido de tentar manter a disciplina encontraram nova energia. A cultura da escola começou a mudar, lenta, mas perceptivelmente. A sala de Helena tornou-se um refúgio ainda maior. Os alunos passavam o tempo ali depois das aulas, não apenas para ajuda com inglês, mas para conversar, compartilhar experiências, aprender a se defender. Helena começou a ensinar técnicas básicas de autodefesa aos alunos interessados, sempre enfatizando que o verdadeiro poder vinha da confiança e da consciência, nunca da violência. Ela passou a compartilhar mais da própria história nesses encontros. Como cresceu em Englewood, um dos bairros mais perigosos de Chicago. Como foi vítima de bullying por ser pequena, inteligente e diferente. Como seus pais economizaram cada centavo para pagar suas aulas de taekwondo depois que ela voltou para casa machucada muitas vezes demais. Ela contou sobre o mestre Kim, que lhe ensinou que as artes marciais não eram sobre lutar, mas sobre disciplina, respeito e proteger aqueles que não podiam se proteger. Sobre as horas de treino, as competições onde enfrentou adversários 2 vezes maiores, e o momento em que conquistou sua faixa preta, percebendo que a força se manifesta de muitas formas. As técnicas físicas são apenas ferramentas. Explicou uma tarde a um grupo de alunos atentos. O verdadeiro poder está aqui, disse, tocando a têmpora. E aqui? Colocou a mão sobre o coração. Quando você conhece seu valor. Quando se recusa a deixar que os outros te definam. Quando você defende o que é certo, mesmo quando dá medo. Isso é força de verdade. Sofia, que havia florescido de uma poetisa tímida para uma jovem confiante, perguntou: Mas, e se não formos corajosos como você? E se estivermos com muito medo? Helena sorriu com ternura. Coragem não é a ausência de medo, Sofia. É sentir medo. E agir mesmo assim. Cada vez que você lê um dos seus poemas em voz alta, cada vez que você levanta a mão na aula, cada vez que você se recusa a deixar alguém te diminuir, você está sendo corajosa, disse Helena com um sorriso. As semanas após o confronto trouxeram mudanças significativas. Connor, Brandon e Ryan retornaram da suspensão, mais calados, mais cautelosos. Eles entregavam suas tarefas, participavam minimamente das discussões em sala e evitavam qualquer comportamento que pudesse ser visto como ameaçador. Connor, em especial, parecia diferente. A arrogância havia diminuído, substituída por algo que poderia ser arrependimento ou reflexão. Um dia, ele ficou após a aula e aproximou-se da mesa de Helena com hesitação. Senhorita Rodrigues, começou, mas parou, lutando com as palavras. Quer dizer, meu conselheiro disse que eu deveria... Ele respirou fundo e recomeçou. Eu me desculpo por tudo. Eu fui um idiota e machuquei muita gente. Helena o observou com atenção. Pedir desculpas é um começo, Connor. Mas elas precisam ser acompanhadas de ações. Como você pretende reparar o que fez com as pessoas que machucou? Ele tirou um pedaço de papel do bolso, as mãos tremendo levemente. Eu fiz uma lista. Todo mundo de quem me lembro que intimidei. Quero pedir desculpas pessoalmente a cada um, se eles permitirem. E pensei em usar meu papel de capitão do time para iniciar uma campanha contra o bullying.
tornar legal ser gentil, sabe? Era um começo. Helena não confiava totalmente na transformação, mas acreditava em dar às pessoas a chance de mudar. É um bom início. Mas lembre-se, não é sobre você se sentir melhor. É sobre realmente entender o dano que causou e trabalhar para que isso nunca mais aconteça. Connor assentiu, parecendo mais jovem do que seus 18 anos. Meu conselheiro está me ajudando a entender por que eu agia assim. Coisas sobre meu pai, sobre pressão, sobre descontar nos outros. Não é desculpa, mas estou tentando ser melhor. A jornada de Brandon foi diferente. Ele teve mais dificuldade no aconselhamento. Seus problemas de raiva eram mais profundos e complexos. No entanto, encontrou um refúgio inesperado nas atividades de escrita criativa de Helena, despejando suas emoções em histórias que revelavam uma profundidade oculta por trás de seu exterior agressivo. Ryan, sempre o seguidor, parecia perdido sem alguém para liderá-lo. Ele se aproximou do time de debate, onde encontrou uma forma construtiva de usar sua mente estratégica. Helena o observou aprender a argumentar com lógica e evidências, em vez de com intimidação. Nem todos mudaram. Alguns alunos e professores permaneceram céticos, e Connor enfrentou resistência de antigos colegas que não estavam prontos para perdoá-lo. Mas, no geral, o clima na Jefferson High continuou a melhorar. Os métodos inovadores de Helena ganharam reconhecimento. Ela começou a integrar princípios de autodefesa nas discussões literárias, traçando paralelos entre a força física e emocional, entre a coragem dos heróis literários e a bravura cotidiana de quem enfrenta injustiças. Sua unidade sobre o sol é para todos tornou-se lendária. Os alunos encenavam cenários sobre coragem moral e discutiam como ser aliados contra a injustiça. Seus workshops de escrita criativa produziram textos poderosos sobre superação, sobre encontrar a própria voz e sobre conquistar o próprio poder. O semestre da primavera trouxe novos desafios e triunfos. Helena foi indicada ao prêmio de professora estreante do ano no distrito, embora ela se importasse muito mais com as cartas dos alunos, agradecendo por terem tido suas vidas transformadas. Jessica, que havia sido vítima de Connor durante anos, fundou um grupo de apoio para sobreviventes de bullying. Ela encontrou sua voz e a usou para ajudar outros a encontrarem a deles. David, que havia lutado com dificuldades de leitura, descobriu um amor por histórias em quadrinhos e começou a criar as suas próprias. Maria escreveu uma redação para o vestibular sobre encontrar pertencimento através da literatura, e na sala da senhorita Rodrigues, e ganhou uma bolsa integral para a Universidade de Denver. Até mesmo a transformação de Connor, embora incompleta, mostrou progresso. Sua campanha anti-bullying, inicialmente recebida com desconfiança, ganhou força quando ele compartilhou publicamente sua própria jornada de valentão a defensor. Ele falou na orientação dos calouros sobre o custo da crueldade e o poder de escolher um caminho diferente. O ano não foi sem tropeços. Ainda havia alunos desinteressados, pais que reclamavam dos métodos de Helena e administradores que preferiam que ela fosse menos visível. Mas ela persistiu, apoiando-se na mesma disciplina e determinação que ela haviam sustentado durante anos de treinamento. Mestre Kim a visitou uma vez, a convite de Helena, para falar ao seu clube de autodefesa. O idoso coreano comandava respeito sem precisar levantar a voz, demonstrando técnicas com uma economia de movimento que falava de décadas de prática. A senhorita Rodrigues me disse que vocês estão aprendendo bem, disse Mestre Kim aos alunos reunidos. Lembrem-se, o guerreiro mais forte é aquele que vence sem lutar. Mas quando precisar lutar, lute pelos outros, nunca pelo seu próprio ego. Após a sessão, ele puxou Helena de lado e disse: Você fez bem, minha aluna. Você os ensina a serem fortes, mas mais importante, você os ensina sabedoria. Helena respondeu com um sorriso respeitoso. Tive um bom professor. Mestre Kim a corrigiu com suavidade. Você tinha um bom espírito, eu apenas te mostrei como lapidá-lo. À medida que o ano letivo chegava ao fim, Helena refletiu sobre a jornada que havia vivido. Ela veio para Jefferson High, buscando um recomeço,
na esperança de fazer a diferença na vida dos jovens através da literatura e do aprendizado. Mas encontrou muito mais do que isso. Encontrou uma comunidade, um propósito. E a prova de que uma pessoa disposta a se manter firme podia inspirar muitos outros a também se levantarem. Na última semana de aula, recebeu uma surpresa. Connor se aproximou após a última aula, desta vez acompanhado de seu pai. Richard Matthews parecia desconfortável, mas determinado. Senhorita Rodrigues, ele começou com rigidez. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Quando nos conhecemos, eu estava mais preocupado em proteger meu filho do que em entender o que ele realmente havia feito. Você estava certa. Ele precisava de consequências e de ajuda. Helena aceitou o pedido de desculpas com gentileza e disse: seu filho demonstrou um crescimento real este semestre. Isso fala bem de vocês dois. Connor então deu um passo à frente e disse: eu queria te entregar isto. Ele estendeu um envelope. Dentro havia uma carta de recomendação que ele mesmo havia escrito para apoiar sua indicação ao prêmio de professora do ano, na qual detalhava como ela havia mudado não apenas seu comportamento, mas toda a sua visão sobre força e respeito. Connor acrescentou em voz baixa: eu sei que isso não apaga o que fiz, mas queria que você soubesse que você me salvou de me tornar alguém terrível. Meu conselheiro diz que ainda tenho muito trabalho pela frente, mas você me mostrou que é possível mudar. Depois que eles saíram, Helena sentou-se sozinha em sua sala de aula vazia, rodeada pelas citações e pelos trabalhos dos alunos que decoravam as paredes. Cada trabalho representava uma vitória, pequena ou grande, na luta contra a ignorância, a crueldade e o medo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia, que acabara de saber que havia vencido um concurso de poesia da cidade. Outra mensagem de David, empolgado por iniciar um clube do livro durante o verão. E uma de Maria, agradecendo novamente por tudo. Helena sorriu, pensando nos novos alunos que chegariam no próximo ano, nos novos desafios e nas oportunidades que viriam com eles. Ela continuaria ensinando literatura, mas acima de tudo continuaria ensinando coragem, respeito e o poder de se levantar pelo que é certo. Durante as férias de verão, Helena aproveitou para refletir e recarregar as energias. Ela passou um tempo treinando em um dojang local, mantendo suas habilidades afiadas, enquanto encontrava paz nos movimentos familiares, das formas e dos combates. Também fez cursos avançados de educação, sempre buscando aprimorar seus métodos de ensino. Quando agosto chegou com a energia de volta às aulas, Helena retornou a Jefferson High e descobriu que sua reputação já a precedia. Os novos alunos a observavam com uma mistura de curiosidade e admiração, pois haviam ouvido histórias de irmãos mais velhos e de amigos. Alguns buscavam proteção, outros queriam testar se as lendas eram verdadeiras. Helena abordou tudo isso diretamente no primeiro dia de aula, dizendo: alguns de vocês podem ter ouvido histórias sobre o ano passado. Quero deixar algo bem claro. Estou aqui para ensinar inglês, para ajudá-los a descobrir o poder das palavras e das histórias. Também estou aqui para garantir que todos se sintam seguros e respeitados nesta sala de aula. Vamos desafiar ideias, não pessoas. Vamos debater com palavras, não com punhos. E vamos apoiar uns aos outros para nos tornarmos melhores leitores, escritores e seres humanos. O novo ano trouxe novas dinâmicas. Connor, agora no último ano, havia se transformado genuinamente em um líder de mudança positiva. Sua iniciativa anti-bullying se tornou um programa oficial da escola, com mentores treinados para intervir em conflitos e apoiar alunos vulneráveis. Ele frequentemente visitava a sala de Helena, não mais como o valentão arrogante que fora, mas como um jovem determinado a reparar os erros do passado. Brandon descobriu um talento para a escrita criativa, canalizando sua raiva em histórias poderosas sobre redenção e segundas chances, e seu conto sobre um lutador que aprende a usar sua força para proteger, em vez de ferir, venceu o concurso da revista literária da escola. Ryan encontrou seu espaço na equipe de debate, aprendendo a argumentar com lógica e evidências ao invés de intimidação, e chegou a dar aulas de retórica e argumentação para Illinois mais jovens. Mas novos desafios surgiram.
Um grupo de alunas do terceiro ano formou sua própria panelinha, usando redes sociais e manipulação psicológica, em vez de intimidação física para atormentar suas vítimas. Helena precisou adaptar sua abordagem, enfrentando o cyberbullying e as crueldades sutis que não deixavam marcas visíveis, mas causavam cicatrizes emocionais profundas. Ela se uniu ao conselheiro escolar para criar oficinas sobre cidadania digital e inteligência emocional, e juntos trouxeram palestrantes que sobreviveram a assédio online e pais que haviam perdido filhos ao suicídio induzido por cyberbullying. As sessões foram intensas, mas necessárias, forçando os alunos a confrontarem as consequências reais das suas ações online. Um caso particularmente difícil envolveu Emma, uma aluna do segundo ano cujo ex-namorado havia partilhado sem consentimento fotos privadas dela. Emma ficou devastada, com medo de voltar à escola, e chegou a considerar se machucar. Helena trabalhou em conjunto com os administradores, conselheiros e autoridades policiais para resolver a situação, enquanto oferecia a Emma um espaço seguro onde pudesse processar seu trauma. Numa tarde, soluçando na sala de Helena, Emma desabafou. As pessoas continuam dizendo que eu deveria ter sabido, que a culpa é minha por ter confiado nele. Helena lhes entregou lenços e, com uma voz gentil, porém firme, respondeu: O que aconteceu com você não é sua culpa. A culpa é da pessoa que traiu sua confiança e de todos os que compartilharam aquelas imagens. Você não é responsável pela crueldade dos outros. Helena ajudou a Emma a redigir um ensaio poderoso sobre consentimento, confiança e responsabilidade digital, que mais tarde foi publicado no jornal da escola. O texto provocou conversas importantes sobre respeito e limites na era digital. Durante todo esse tempo, Helena continuou a entrelaçar a literatura com lições de vida. As tragédias de Shakespeare transformaram-se em discussões sobre masculinidade tóxica e o custo da ambição descontrolada. Os romances contemporâneos para jovens adultos abriram diálogos sobre identidade, pertencimento e resiliência. Os workshops de poesia criaram espaços seguros para os alunos expressarem os seus medos mais profundos e as suas esperanças mais altas. Suas sessões de autodefesa também evoluíram, passando a incluir técnicas verbais de desescalonamento e consciência situacional, além das técnicas físicas. Ela ensinava os alunos a reconhecerem os sinais de alerta de situações potencialmente perigosas e como se retirarem de forma segura. A melhor luta é a que você evita, lembrava-os regularmente. As técnicas físicas são o último recurso, não a primeira resposta. Uma das sessões mais memoráveis envolveu encenações de diferentes cenários. Alunos a caminhar sozinhos, a lidar com colegas agressivos, a enfrentar situações sociais desconfortáveis. Helena ensinava-os a confiar nos seus instintos, a usar as suas vozes de forma eficaz e a posicionar os seus corpos estrategicamente. A sua linguagem corporal fala antes de você, explicava, demonstrando a diferença entre uma postura confiante e uma postura vulnerável. Predadores, sejam nos corredores da escola ou em ruas escuras, procuram alvos fáceis. Não sejam um. O impacto das suas aulas começou a se espalhar além da sua sala. Outros professores passaram a incorporar o aprendizado socioemocional nos seus currículos. A administração, que inicialmente resistia a enfrentar os problemas estruturais, gradualmente começou a adotar mudanças políticas que priorizavam a segurança e o bem-estar dos alunos. O segundo ano de Helena na Jefferson High culminou numa honra inesperada. Ela não apenas foi nomeada professora do ano do distrito, como também foi convidada a palestrar na Conferência Estadual de Educação sobre a integração da formação de caráter com os conteúdos acadêmicos. Diante de um auditório lotado de educadores, Helena sentiu a mesma calma e foco que experimentava antes de uma luta de competição. Ela falou sobre a interseção entre a força física e emocional, sobre a importância de criar ambientes de aprendizagem verdadeiramente seguros, e sobre o poder transformador de acreditar na capacidade dos alunos para mudar. Ensinamos mais do que matérias, disse a plateia. Ensinamos seres humanos a serem humanos, a se defenderem e a defenderem os outros, a escolherem a coragem em vez da crueldade, a encontrarem as suas vozes e a usá-las para o bem.
Ela compartilhou a história de Connor, com a permissão dele, como exemplo de como até os alunos mais desafiadores podiam se transformar quando recebiam limites firmes, consequências reais e oportunidades genuínas de redenção. Contou também sobre a coragem de Emma ao transformar seu trauma em advocacia e celebrou todas as pequenas vitórias dos alunos que haviam descoberto forças que nem sabiam que possuíam. A apresentação rendeu uma ovação em pé, mas mais importante do que isso, gerou conversas sobre como as escolas poderiam enfrentar melhor o bullying, apoiar alunos vulneráveis e criar culturas de respeito e empoderamento. De volta a Jefferson High, o final do ano trouxe despedidas agridoce. Alunos do último ano, como Connor, partiram para a faculdade, muitos deles escolhendo caminhos influenciados pelas experiências vividas na sala da senhorita Rodrigues. Connor, em especial, decidiu estudar psicologia com o objetivo de trabalhar com jovens em situação de risco. Quero ser para outras crianças o que você foi para mim, disse a Helena na formatura. Alguém que enxerga além da raiva, alguém que vê a dor escondida por trás. Alguém que não desiste, mesmo quando nós mesmos já desistimos de nós. Jessica foi aceita numa escola de arte, com um portfólio repleto de obras sobre transformação e resiliência. David matriculou-se num programa de alfabetização para o verão, preparando-se para o inglês universitário. Maria tornou-se mentora de outros alunos imigrantes, ajudando-os a encontrar suas vozes através das histórias que compartilhavam. Enquanto Helena arrumava sua sala para as férias de verão, encontrou bilhetes e cartas escondidos entre livros e cantos da sala, agradecimentos de alunos que ela havia ajudado, desculpas de aqueles que inicialmente resistiram aos seus métodos, e promessas de levar adiante as lições aprendidas na sala 237. Um bilhete em particular tocou profundamente seu coração. Era de um aluno quieto chamado Alex, alguém que ela mal havia notado, que sentava no meio da sala e entregava trabalhos medianos sem reclamar. Senhorita Rodrigues, dizia o bilhete, provavelmente a senhora não se lembra muito de mim, mas eu vi tudo o que aconteceu este ano. Eu era um dos alunos que tinha medo de enfrentar o Connor antes. Ver você enfrentá-lo, ver ele mudar, ver todos encontrarem sua coragem, isso me mudou também. Eu não tenho mais medo. Obrigado por me mostrar que a força pode ter formas diferentes e que até crianças quietas como eu podem ser corajosas. Helena dobrou cuidadosamente o bilhete e o guardou na sua caixa de lembranças, junto com fotos do clube de autodefesa, programas de apresentações dos alunos e outros objetos que marcaram um ano transformador. Cada item representava uma vida tocada, um medo superado, uma voz encontrada. Ao trancar a porta da sala para o verão, Helena pensou na jornada que a havia levado até ali. De uma menina assustada em Chicago aprendendo a se defender até uma mulher ensinando outros a se manterem firmes. De enfrentar valentões de bairro a transformar agressores de escola em defensores da mudança. O caminho não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de exaustão, de questionar se uma única pessoa poderia realmente fazer diferença contra sistemas e comportamentos tão enraizados. Mas ao permanecer no corredor silencioso, lembrando-se do medo que um dia dominara aqueles espaços e sentindo a esperança que agora os preenchia, ela soube a resposta. A mudança era possível. O crescimento era alcançável. A força podia ser ensinada, capturada e passada adiante como uma tocha na escuridão. E às vezes, tudo o que era necessário era uma pessoa disposta a se manter firme, a dar o exemplo de coragem, a acreditar na possibilidade de transformação, mesmo para aqueles que pareciam impossíveis de redimir. Helena saiu da Jefferson High naquele dia com a certeza de que voltaria no outono, pronta para novos desafios, novos alunos, novas oportunidades de ensinar não apenas inglês, mas também lições de vida. Pronta para continuar mostrando aos jovens que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em disciplinar a si mesmo. Não está em destruir, mas em construir. Não está em humilhar, mas em levantar todos ao seu redor. A menina que havia aprendido taekwondo para se proteger, tornara-se uma mulher que usava essas habilidades para proteger os outros,
A aluna havia se tornado a professora. E na sala 237, as lições continuariam. Literatura e vida, palavras e sabedoria, coragem e compaixão. Tudo entrelaçado na história contínua de crescimento, mudança e o poder de defender o que é certo. Enquanto dirigia para casa, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de texto de Mestre Kim. Orgulho de você, minha aluna. Você encontrou seu caminho. Ela sorriu, sabendo que ele estava certo. O seu caminho não era apenas sobre artes marciais ou ensino, era sobre empoderamento, transformação. E a crença inabalável de que todos merecem uma chance de descobrir a própria força. O sol de verão se punha sobre Denver, enquanto Helena seguia para casa, já planejando o próximo ano letivo, o próximo grupo de alunos, que entraria na sua sala de aula cheios de incertezas e sairia fortalecidos. O ciclo continuaria, ano após ano, trazendo novos desafios e novas conquistas, mas a missão central permaneceria a mesma: ensinar, proteger, inspirar e demonstrar que o verdadeiro poder não vem do medo, mas do respeito. Não vem de quebrar os outros, mas de ajudá-los a se tornarem inquebráveis. No fim, os valentões que tentaram quebrar a nova professora acabaram quebrando seus próprios ciclos de crueldade. A mulher que eles viram como fraca lhes mostrou o que realmente é força. E nesse processo, ela não apenas transformou uma sala de aula, mas toda uma comunidade escolar, provando que, às vezes, a lição mais poderosa não está escrita em nenhum livro, mas nasce da coragem de uma única pessoa que se levanta e se recusa a recuar. A história da senhorita Helena Rodrigues seria contada por muitos anos em Jefferson High, sendo embelezada e transformada em mito a cada nova versão. Mas, no fundo, permaneceria a verdade simples de que uma professora com uma faixa preta em Taekwondo havia usado sua maior arma, não os punhos, mas sua crença inabalável no poder da mudança, na força da compaixão e na possibilidade de redenção, mesmo para os alunos mais improváveis. E na sala 237, futuros alunos continuariam a descobrir que as maiores batalhas não se vencem com violência, mas com sabedoria, que a verdadeira força protege em vez de destruir. E que cada pessoa carrega dentro de si o poder de escolher quem deseja se tornar. Helena havia lhes ensinado literatura, mas mais do que isso, ela lhes havia ensinado sobre a vida. E essa foi uma lição que ecoaria por gerações. Muito tempo depois de o último sino ter tocado e as luzes da sala de aula terem se apagado, o legado da professora que manteve seu posicionamento firme viveria em cada aluno que encontrou sua voz, em cada valentão que escolheu um caminho melhor e em cada pessoa que aprendeu que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. No fim, essa foi a maior lição de todas, que todos nós temos o poder de nos transformarmos e de transformar nossas comunidades.